Olá, minhas irmãs, bem-vindas ao nosso segundo estudo no texto de Tito 2, de 3 a 5. No estudo passado, nós fizemos um panorama assim, né, do livro e também estudamos um pouco do contexto, né? Vimos que foi Paulo que escreveu a carta a Tito para que ele tivesse sabedoria e tivesse consciência do papel dele ali dentro da igreja, né? De colocar cada coisa no seu lugar, de discipular as pessoas, de instruir cada uma das classes sociais da igreja a respeito dos seus papéis como cristãos que deveriam fazer diferença ali em Creta, que era uma sociedade muito devassa, né, muito imoral. Então, vamos entrar hoje no texto, mas você não pode perder de vista o pano de fundo que nós demos no último vídeo, né? No vídeo passado, inclusive, eu confundi a ordem dos estudos, né? Eu disse que hoje nós falaríamos sobre uma mulher que valoriza o casamento, mas na verdade nós vamos falar sobre isso no próximo estudo. Hoje nós vamos falar sobre o aspecto que nós devemos ter, que é sermos uma mulher que ensina coerentemente sobre integridade. Por que nós vamos ver isso hoje? Porque no nosso texto nós vemos que antes de Deus nos dar o papel do discipulado, ele nos fala sobre o que nós devemos ser. Então, esse texto precisa nos lembrar que, primeiramente, nós precisamos buscar coerência de vida para então nos dispormos a ensinar outras mulheres, né? Deus não quer que nós o sirvamos de uma maneira incoerente. Ele quer que a gente tenha compreensão que a nossa identidade vem antes da nossa missão. Ele quer sim que a gente ensine outras mulheres, mas ele quer que a gente busque coerência de vida enquanto faz isso, né? Então, sobre isso é o estudo de hoje. E nós vamos falar sobre o ensino da integridade, porque em nosso texto, como nós vamos ver daqui a pouco, o que nós devemos ensinar às mulheres mais novas, nós podemos dividir em dois aspectos, que é sobre casamento e sobre caráter. Então, hoje nós vamos ver sobre essa questão do caráter, da integridade, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o que nós precisamos ensinar sobre casamento. Então vamos ler o texto? O texto diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra do Senhor não seja difamada. Então, hoje nós vamos estudar essa primeira parte do que nós devemos ser, depois nós vamos estudar especificamente as virtudes a respeito do caráter das mulheres que precisam ser ensinadas por nós, né? Então nós vamos ver termo a termo do texto para que a gente compreenda muito bem o que Paulo quis trazer nesse texto e muito além de Paulo, o que Deus quer ensinar para a gente nesse texto, né? E o primeiro ponto que eu queria trazer com vocês é esse termo quanto às mulheres idosas, né? Talvez você leia esse texto e pense, nossa, mas eu sou tão jovem, esse texto não é para mim, então eu não tenho responsabilidade de ensinar ninguém, né? Mas um princípio que a gente pode tirar desse texto é o fato de que todas nós somos mais velhas que alguém de alguma forma, no sentido de que cada uma de nós tem experiências diferentes que nos trouxeram uma maturidade a mais em alguma área. Então, talvez você que esteja assistindo esse vídeo seja mais nova que eu e já viveu mais coisas do que eu já vivi e você poderia me ensinar sobre isso. Da mesma forma, talvez nesse vídeo você seja alguém mais velha que eu, mas que talvez eu tenha vivido coisas que você ainda não viveu. Então, é por isso que a gente precisa ter em mente que esse termo quanto às mulheres idosas serve para todas nós, no sentido de que todas nós somos mais velhas que alguém, né? Todas nós estamos em um nível a mais que alguém em uma determinada área. Então, todas nós podemos nos ensinar, trocar experiências e entender que esse processo do discipulado é um ministério que Deus deu para todas as mulheres, independente da sua idade ou do seu estado civil. O segundo termo é o termo semelhantemente. Uma verdade que a gente precisa entender, mas é que cada palavra que está na Bíblia, cada vírgula, cada ponto, foi divinamente inspirado. Então, por mais que uma palavrinha pequena como essa, semelhantemente, parece que não significa nada, mas significa. E o que é que ela significa? Significa que, como anteriormente Paulo deu um padrão muito alto
para os líderes, para os homens, e ele vai continuar falando para as mulheres, mas ele não diz assim, olha, as mulheres de uma outra forma, você cobre delas, né, que elas sejam assim, assim, assim. Não, né? Ele fala do alto padrão para os líderes, ele fala do alto padrão para todos os homens, e ele fala semelhantemente. Então, o que a gente precisa compreender é que nós, como mulheres, não temos uma menor exigência de estudo ou de moral. Deus, ele não considera que nós mulheres somos inferiores, que nós temos uma inteligência menor, uma capacidade menor de ensinar, de compreender ou de viver de uma forma exemplar, né? Então a gente precisa compreender que, como naquela época, nós vimos no contexto do vídeo passado, era uma época muito influenciada pela deusa mãe, né? E as mulheres queriam ser iguais aos homens em tudo. Paulo estava falando, olha, isso tem um pouco de verdade. As mulheres têm papéis diferentes dos homens, mas elas são iguais iguais aos homens diante de Deus, no sentido de que o que elas precisam ser, o que elas precisam saber, né? Então, às vezes, a gente se confia muito de que o líder da nossa igreja é o único que precisa saber da Bíblia, né, e tal. E nós, como mulheres, não, a gente não precisa, mas a gente precisa sim, não importa o seu gênero. Se você é cristão, você precisa compreender a palavra, né? Porque é assim que você vai ter convicções dos princípios que Deus quer que você viva. O terceiro termo é que sejam sérias em seu proceder. Apesar desse termo sérias, às vezes a gente pensar como alguém muito assim, né, carrancudo, né, muito sério, assim, santidade não diz a respeito disso, né? Quando Paulo diz aqui que as mulheres devem ser sérias no seu proceder, ou seja, devem ser sérias na sua conduta, né, na sua vida, ele está dizendo a respeito da consagração que nós precisamos ter em tudo que nós fazemos, né? Então, se você lembra dos sacerdotes, né, que se consagravam de um jeito especial para entrar no templo, fazer os sacrifícios e tudo mais, quando Cristo veio, ele torna todos nós sacerdotes, né? Então, todo esse cuidado que a gente precisa ter com a nossa vida, com a nossa fala, com o nosso pensar, com o nosso agir, precisa ser o mesmo cuidado com que os sacerdotes entravam no templo, né? Então, porque não existe mais templo, nós somos o templo. Então, Deus habita dentro de nós o tempo todo. Então, essa mesma seriedade, essa mesma reverência que os sacerdotes tinham, a gente precisa ter em tudo que a gente faz. Não de um jeito legalista, né? Não de um jeito assim fariseu, mas de um jeito sincero, de um jeito santo, de um jeito respeitoso, de um jeito que compreende que nós pertencemos a Deus o tempo todo. Então, o que Deus está querendo dizer aqui não é para, olha, seja séria, para que as pessoas te respeitem. Não, o que ele está dizendo, olha, viva de acordo com quem você é, Cristo. Você é uma pessoa que pertence a Deus. Então, que toda a sua vida demonstre isso. O quarto termo é que nós não devemos ser caluniadoras. E o termo que Paulo usa aqui, irmãos, no grego, né, no texto original que ele escreveu, é uma palavra muito forte. Ele diz para as mulheres, olha, não sejam diabolos, né? Diabolos é a ideia de acusador, difamador, caluniador. Então, aquilo que Satanás faz a respeito de nós é o que a gente faz a respeito de outras pessoas quando nós fofocamos. E isso é extremamente sério, porque eu sei que às vezes dentro de uma amizade, às vezes dentro de uma conversa, a gente acaba usando disso para uma desculpa para falar mal de outras pessoas, né? Às vezes a gente pede oração, às vezes a gente compartilha pecados dos outros, não no sentido de compaixão ou de cuidado ou de respeito, mas simplesmente por curiosidade, por desejar fazer fofoca, né? Então a gente precisa levar muito a sério essa questão, irmãos, porque toda vez que nós caluniamos alguém, toda vez que nós fofocamos sobre alguém, toda vez que a gente inventa mentiras sobre alguém, a gente está agindo como Satanás. E o que esse texto todo está querendo dizer é, olha, você precisa ser igual a Cristo, não igual a Satanás, né? Você não pertence mais a ele. E algo sobre isso também que eu gostaria de acrescentar é que talvez esteja passando pela sua mente, Sabrina, não, mas eu não minto sobre ninguém, eu não vou ficar inventando acusações sobre ninguém, né?
Mas sabe quando a gente chega com alguém e a gente tem a impressão de que a pessoa falou aquilo sobre nós com uma intenção e a gente chega com um amigo e diz, olha, fulana falou isso comigo e eu sei que ela estava pensando isso, isso e isso de mim, eu sei que ela falou isso por causa disso, 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 mas você não sabe, porque você não foi diretamente com a pessoa com quem houve o conflito para resolver, né? Então, quando a gente faz isso, quando a gente supõe a intenção das pessoas, a gente está criando mentiras sobre ela, porque pode não ser a verdade. E se for verdade, deve ser tratado diretamente com a pessoa com quem houve o conflito, né? Então, a gente precisa ter muita sabedoria sobre isso. É saudável compartilhar problemas, é saudável compartilhar lamentos, lutas, dores, para que a gente ajude uma outra a viver de uma maneira cristã, de uma maneira exemplar, mas a gente precisa ter muito bem claro na nossa mente o limite entre compartilhar e fofocar, para que as nossas conversas sejam realmente edificantes, sejam realmente de ajuda, realmente de amizade, e não simplesmente de calúnia, de fofoca, porque então nós seremos como o diabo, simplesmente um acusador. O quinto ponto é não escravizadas a muito vinho, né? Eu sei que para muitas de nós esse aspecto não é muito difícil de seguir, porque eu sei que muitas de nós não têm o hábito de beber, mas nós podemos sempre ver o princípio por trás da verdade, né? Então, se nós não somos escravizadas a muito vinho, talvez nós sejamos escravizadas a alguma outra coisa, né? Algum aspecto da alimentação, a preguiça, ou mesmo ao trabalho. Às vezes a gente é escrava do trabalho, né? Às vezes a gente é escravo de alguma programação, de algum hábito, de algum jeito de ser. Então, se tem algo que nos escraviza, o que Deus pede aqui é que nós abramos mão disso. Porque se algo nos domina, a gente não está andando pelo Espírito, né? Se você não domina algo, ele domina você, né? Então a gente precisa ser muito honesto com a gente mesmo para se conhecer e compreender o que tem me escravizado e pedir forças para que Deus nos ajude a abrir mão disso, né? Em sexto lugar, Deus também fala que nós precisamos ser mestras do bem. Isso significa ser capaz de ensinar o que é bom. E nesse princípio aqui, eu queria enfatizar bastante a questão da coerência, irmãos, porque Deus não quer simplesmente que a gente seja capaz de ensinar, no sentido da nossa fala, das nossas palavras e tudo mais. Ele quer que a gente seja capaz de ensinar no sentido da nossa própria vida. Ele não quer que a gente fale daquilo que a gente não busca viver. Deus não quer que você seja perfeita para começar a ser usada por Ele, mas Ele quer que você esteja buscando santidade enquanto se deixa ser usada por Ele. Algo que Deus tem me ensinado muito nos últimos anos é que Deus não quer o seu ministério se Ele não tiver o seu coração. Então, se entregue por completo para Ele. Não deixe nenhuma área da sua vida onde Deus não possa agir, onde Deus não possa confrontar, onde Deus não possa transformar, para que você seja realmente um canal limpo por onde a mensagem dele passa e influencia outras pessoas. Por outro lado, eu gostaria de relembrar isso. Isso aqui não é um princípio para que você fique no seu canto e pensa, não, mas eu tenho tantos pecados, tantos problemas, tantas falhas, então eu nunca vou ser usado, eu nunca vou ensinar. Não, esse não é o princípio. Esse princípio da coerência não é para levar você à mediocridade. Esse princípio da coerência é para levar você à santidade. Se tem alguma área na sua vida que te incomoda, que te preocupa, que ainda não foi transformada, não deixe que isso seja um empecilho para que você ensine. Pelo contrário, deixa Deus transformar. Coloca diante de Deus aquilo que está errado para que Ele te ajuste, para que Ele te conserte, para que Ele te quebre, te restaure, te transforme. E enquanto Ele faz isso, você vai sendo usado na vida de outras pessoas. E aqui chega o link de quem nós devemos ser e do que nós devemos fazer. Esse sétimo termo do nosso texto diz que nós devemos ser tudo isso a fim de instruírem as jovens recém-casadas, né? Então, como nós falamos desde o começo, Deus quer que a gente se preocupe com quem a gente é, em como Ele tem nos transformado, para que então a gente compreenda a missão que Ele tem nos dado. E a missão que Ele nos tem nos dado, além de muitas outras, mas
essa em especial para com outras mulheres, é o ensino, é o discipulado, é a conversa, a parceria, o companheirismo. E da mesma forma que mulheres idosas não dizem a respeito só de mulheres idosas, mas de todas as mulheres, as jovens recém-casadas não dizem a respeito só de jovens recém-casadas, mas dizem a respeito de qualquer pessoa, de qualquer mulher mais nova que você, né? Como eu falei, não só em idade, mas em experiência, em maturidade. E é tão bonito, irmãs, a gente ver o cuidado de Deus para com a gente como mulher, porque em nenhum momento Paulo diz para Tito discipular as meninas mais novas. Ele diz para Tito orientar as mulheres mais velhas para que elas orientassem as meninas mais novas, né? Então, esse processo do discipulado é algo muito intenso, é algo muito próximo, que exige muita confiança, né? Então, se uma mulher mais nova tem isso com um homem, é muito provável que aconteça uma situação de vulnerabilidade, que tentações possam acontecer. E o que Deus está fazendo aqui nessa orientação é protegendo a igreja para que nenhum tipo de situação assim possa acontecer. Por isso que ele diz, mulheres, discipulem mulheres. Deixa que o pastor lá, né, no caso Tito, discipule os moços, discipule os homens. Ele vai orientar as mais velhas para que elas discipulem as mais novas, né? Então isso é um cuidado de Deus. E eu gostaria realmente de encorajar você aqui a procurar alguém para você discipular. Normalmente, quando a gente pensa em discipulado, a gente sempre pensa numa apostila que a gente estuda junto, mas não é só isso que é discipulado. Estar junto é discipulado, andar junto é discipulado. É você ser para aquela pessoa um referencial, né? Então, se você conhece alguém que você pode ajudar ela numa área, orando com ela, ensinando ela sobre alguma determinada coisa, seja isso para alguém e também busque isso em alguém. Seja você idosa ou seja você nova, você também precisa ser ensinado por alguém. A gente nunca pode só discipular, a gente precisa ser discipulada por alguém também, porque todas nós temos áreas falhas, todas nós temos áreas em que nós somos imaturas e inexperientes, e nós precisamos umas das outras. E termos umas às outras, irmãs, é um presente gracioso de Deus na nossa vida, porque nós não conseguimos sozinhos. Então busque alguém para discipular e busque alguém para discipular você, não ande sozinho. E aí nós vamos chegar aqui na parte do que nós ensinamos para essas mulheres mais novas, né? Então, a gente tem essas dois tipos de virtudes, né, sobre o que nós devemos ensinar. As virtudes a respeito do caráter são a sensatez, a honestidade e a bondade. E as virtudes a respeito do casamento é o amor ao marido e aos filhos, a domesticidade, né, ou seja, a prática da casa, do cuidar da casa, e a sujeição ao marido. Então, hoje, como nós vimos sobre o nosso caráter que devemos ter, nós vamos ver também o aspecto do caráter que nós precisamos ensinar. E no próximo estudo nós vamos falar melhor sobre esses aspectos relacionados ao casamento, até porque é um assunto um pouco mais delicado, que exige mais explicação, principalmente sobre o termo sujeição ao marido. Então, eu espero que você esteja no próximo vídeo, assista o próximo vídeo, para que você compreenda o que Deus realmente quer dizer sobre esse termo que tem sido tão mal falado, né, nos nossos tempos. Mas vamos então ao que nós devemos ensinar. Nós devemos ensinar as mulheres a serem sensatas. Então, o que significa essa sensatez? Basicamente, você pode entender a sensatez como duas coisas. Como sabedoria e como autocontrole. A ideia de ser sábia, a ideia de ser sensata, é a ideia de você ter uma mente saudável, ou seja, é de você não se deixar influenciar pelo que está ao redor de você, mas ter uma mente pura que se deixa influenciar pelo Espírito que habita em você, né? É uma mente saudável no sentido de que quando alguém te maltrata, você não pensa logo no mal, você considera o melhor da pessoa, você perdoa, pensa como ajudar. Ter uma mente saudável, quando você se depara com uma situação difícil, você não pensa no pior. Você acalma, você respira, você pensa, você planeja, você pensa como seria melhor resolver aquela situação. Eu sei que muitas de nós
tenho muita dificuldade sobre isso, principalmente quando a ansiedade nos abate e ela deixa que a nossa mente pare de ser saudável, né? Às vezes eu sofro muito com isso, né? Com esse pecado de quando às vezes a gente está preocupado com alguma coisa ou quando alguém parece que está chateado com a gente por alguma coisa e aí você não consegue mais raciocinar direito, parece que tudo fica bagunçado e aquilo perturba a sua mente. Então, isso não é ter uma mente saudável. Então, uma luta que a gente precisa ter é pegar tudo que nos impede de ter uma mente saudável e jogar isso nas costas do Senhor, porque Ele troca de fardo com a gente. Ele suporta esses fardos pesados, nós não suportamos. Nós vamos adoecer, nós vamos nos entristecer, nós vamos acabar pecando. Então, tudo aquilo que te impede de ter uma mente saudável, pega tudo isso e em oração coloca diante do Senhor e pede para que Ele troque esse fardo pesado pelo fardo dele, que é leve e suave. O fardo dele, irmãs, é paz, o fardo dele é alegria, o fardo dele é contentamento. Então, que nós aprendamos a trocar de fardo com o Senhor para que nós realmente tenhamos uma mente saudável. E ter uma mente saudável, ser sábia, está completamente ligado ao autocontrole. Porque se nós nos deixamos levar por aquilo que nos impede de ter uma mente saudável, a gente não está sendo autocontrolado, a gente não está exercendo o domínio próprio. Então, o que a gente precisa compreender é que a gente não pode decidir o que a gente fala ou o que a gente faz por ímpeto, né? Pelo impulso, por um impulso de ciúme, por um impulso de tristeza, por um impulso de TPM, que seja. Nada pode justificar, irmãos, o nosso pecado. A gente precisa compreender que dentro de nós o Espírito Santo habita realmente, ele realmente está dentro de nós. E o fruto do Espírito é domínio próprio. Então, nós precisamos permitir que o Espírito Santo guie, conduza cada reação que a gente tem a uma situação difícil, para que a gente não reaja de acordo com a situação, mas para que a gente reaja de acordo com quem nós somos em Cristo. Então, isso é sensatez, é ter sabedoria e ter autocontrole. O segundo aspecto é o aspecto da honestidade. E, na verdade, tem algumas outras versões que colocam sobre a pureza, sobre a castidade. Então, esse termo honestidade que está nesse texto, na verdade, não é honestidade no sentido de palavras de mentira, mas é honestidade no sentido de pureza de comportamento, né? Ou seja, você não vai mentir a respeito de quem você é. Se você é uma nova criatura em Cristo, você se porta de um jeito coerente com isso. Então, essa honestidade está relacionada à pureza, porque diz a respeito a como nós nos vestimos, a como nós falamos, a como nós postamos as fotos nas redes sociais, a como nós pensamos. Então, Cristo, ele muda completamente a forma como a gente vive, inclusive a forma como a gente veste. Nós falamos sobre isso na última série de estudos sobre a mulher virtuosa, de como se agora nós somos novas pessoas que se identificam com a fé em Cristo, a gente não pode mais se identificar com a imoralidade das pessoas que não têm essa mesma fé. Deus espera que a gente tenha essa sabedoria de revelar através do nosso vestir, do nosso falar, do nosso viver, essa pureza, essa nova realidade do nosso coração. Então, toda vez que nós agimos com malícia em alguma foto, toda vez que nós nos vestimos com a intenção de seduzir alguém, a gente não está sendo honesta, porque não é mais quem a gente é. Então, a gente está mentindo para nós mesmos e mentindo para as pessoas que nos veem. Mas a gente não está mentindo para Deus, porque Ele sabe que nós já somos novas criaturas e Ele quer que nós andemos de acordo com isso. E algo também que a gente precisa lembrar, irmãs, é que além de Cristo pedir que nós sejamos puras, Ele capacita a gente para ser pura. Então, se tem alguma área na sua vida que você tem dificuldade, talvez com pornografia, talvez com masturbação, talvez com roupas indecentes, talvez com filmes e séries que sejam de muitas cenas de sexo explícito, de qualquer coisa que seja a respeito de imoralidade, de pensamentos, de tentações, Cristo te capacita a se libertar disso tudo. Você não vai se livrar disso tudo na sua própria força.
mas você vai ser capacitada por Ele a ser livre de qualquer escravidão, de imoralidade, através do Espírito Santo que habita em você. Então a gente precisa ter essa consciência de que tudo que Cristo nos pede para fazer, Ele nos capacita para fazer. Cristo nunca vai te pedir algo que não seja possível, porque Ele mesmo habita em você. Então Ele mesmo te capacita a fazer o que Ele te pede. E a gente precisa ter essa consciência de que muitas vezes não somos nós quem lutamos com isso, mas são nossos irmãos que lutam com questões de moralidade. Às vezes é pessoas na rua e a gente precisa ter esse cuidado para com essas pessoas, esse amor para com essas pessoas. Não basta só que a gente analise a intenção do nosso coração. A gente também precisa analisar se a forma como a gente está vestido ou se a forma como a gente se porta pode ser pedra de tropeço para alguém. Né? A gente não consegue controlar o coração da outra pessoa, mas a gente consegue controlar se a gente vai ser uma pedra de tropeço para ela ou não. Se ainda assim ela pecar, é uma questão dela com Deus, mas que não seja por nossa culpa, que não seja por nossa omissão. Né? O último aspecto é sobre a bondade. E algo sobre a bondade muito interessante é que nós precisamos ser amáveis para com todos. Né? Isso é bondade, é você ser amável, você ser bondoso para com todas as pessoas. Porque eu sei que muitas vezes nós tendemos a ser exclusivistas. Né? Nós tratamos algumas pessoas com mais bondade porque elas são mais legais, mais doces, mais amigas, e tratamos outras com um pingo de maldade, só porque elas não são tão legais. E isso não é bondade, né? A gente precisa compreender que bondade implica em você ser agradável, em você ser amável para com todas as pessoas. Né? A gente precisa ser caracterizado por isso. E além disso, a gente precisa compreender que o ser bondosa não é simplesmente você fingir ser gentil, é você ser realmente útil na vida de alguém. Então a bondade ela implica no fato de que você deve ser amável para com todos, mas no fato também de que você deve ser útil na vida de todos pela graça. Não pela a sua afinidade com alguém, mas pela graça de Deus que habita em você e que te convida a amar todas as pessoas igualmente. Então, a gente precisa compreender essa diferença de que bondade não é simplesmente gentileza, não é uma simples falsidade que você trata bem todo mundo, mas no fim das contas não ama, não cuida, não é útil. Bondade diz a respeito de tratar bem a todos, mas também de ser útil na vida de todos. Então, se você tem a oportunidade de ser útil na vida de alguém, por mais que você não ame aquela pessoa, faça, seja útil e peça para que Deus te dê amor por ela. Né? Se você tem a oportunidade de tratar bem a quem te trata mal, faça. Não para constranger, não para mostrar, olha como eu sou boa e você é mal, não. Faça com sinceridade de coração, pedindo que Deus transforme as suas intenções e transforme as suas atitudes em realmente atos de amor. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que tudo tenha sido muito claro. Vocês podem ficar completamente à vontade para conversar, para argumentar sobre talvez algo que vocês discordaram. Mas eu gostaria de encorajar todas vocês a lembrarem dessa responsabilidade que nós temos dada por Deus, de sermos bênção na vida umas das outras. Não se sinta inferior se você não sabe ler, por exemplo. Como eu já falei na outra série, minha avó é o maior exemplo de mulher virtuosa que eu já pude conhecer, e ela era analfabeta, mas tinha uma sabedoria incrível, né? Então não se sinta inferior se você conhece a Cristo há pouco tempo e não conhece tanto da Bíblia. Não se sinta inferior se você é tímida e não gosta tanto de falar. Não se sinta inferior se você não consegue sentar na frente de uma câmera e falar, e dar um estudo através de um vídeo. Sabe, cada uma de nós tem uma singularidade, um dom especial dado por Deus, e cada uma de nós, irmãos, foi capacitada por Deus para ensinar. Às vezes não é ensinar para um público, mas às vezes é ensinar para uma pessoa, um a um, orando, conversando, aconselhando. Então, não perca de vista esse ministério incrível que Deus te deu. E se você tem filhas, Deus te deu esse ministério de um jeito mais especial ainda, porque você nem precisa procurar outra pessoa, essa pessoa já está dentro de casa com você. Então, compreenda, minha irmã, que
você é plenamente capacitada pelo Espírito Santo para ensinar qualquer pessoa, principalmente mulheres que estiverem à sua volta. Busque coerência de vida, busque transformação e ensine. Ensine, porque isso é uma missão dada por Deus para todas nós. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te louvo, Pai, pelo privilégio que é essa igreja. Eu te agradeço porque todas nós passamos por lutas, todas nós passamos por dores, por sofrimentos, por tentações, mas eu sei que o Senhor não nos deixa sozinhos. Além de o Senhor nos dar o teu próprio Espírito Santo para habitar dentro de nós, o Senhor também nos deu irmãos, o Senhor nos deu uma família com quem nós podemos contar, com quem nós podemos chorar, com quem nós podemos orar. E nós te louvamos mais ainda, porque o Senhor deu esse presente especial que é o discipulado entre mulheres. Às vezes com um homem a gente não teria tanta liberdade, mas com uma outra mulher que compreende o que é ser mulher, que compreende nossas lutas, a gente se sente mais livre. E isso é um presente dado pelo Senhor. E eu peço, Deus, que o Senhor nos encoraje, que tanto a mim quanto todas as irmãs que estão assistindo esse vídeo, que todas nós possamos nos sentir encorajadas pelo Senhor para esse ministério de aconselhar outras mulheres. Que a gente não despreze isso, que a gente não veja isso com inferioridade e que a gente também não se deixe, Pai, levar pelo pensamento, às vezes, de inferioridade, de timidez, de inutilidade, porque eu sei que tudo isso são pensamentos de Satanás, nos mostrando que a gente não é capaz. Mas o Senhor, Deus, anula todos esses pensamentos, nos lembrando de que é o Senhor que nos capacita. Se a gente não consegue, se a gente é fraca, que bom, porque então nada vai vir de nós, tudo vai vir do Senhor. E eu peço que a nossa coragem, que o nosso estímulo, que a nossa ousadia de ensinar outras mulheres venha disso, Deus, da certeza de que é o Senhor que nos capacita, da certeza que é o Teu Evangelho que transforma e da certeza de que o Senhor nos ama, nos cuida e está sempre conosco. Nós te amamos, nós te adoramos e nós te agradecemos muito por a Tua palavra ser real, ser verdadeira e ser poderosa para transformar nossa vida. Cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então é isso, minhas irmãs. Até o próximo estudo. Deus abençoe.